de nossos pastores, professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo, e neste dia 31 de dezembro, último dia do ano, dia em que celebramos também a comemoração de São Silvestre I, Papa, ele que governou a Igreja no tempo do imperador Constantino o Grande, filho de Santa Helena, a imperatriz Santa Helena. São Silvestre, um grande defensor da fé também, teve que combater algumas heresias, juntamente com os bispos de sua época, como, por exemplo, o arianismo, o donatismo, heresias que negavam parte da fé em Jesus Cristo. Enquanto alguns diziam que Cristo era apenas aparentemente humano, era totalmente divino, mas ele tinha apenas uma aparência humana, não era um homem de verdade. Outros diziam, por exemplo, que Cristo era apenas uma criatura, a mais perfeita das criaturas, sim, o homem mais perfeito, mas não era Deus. Isso é heresia. Heresia significa negar uma parte da fé. E São Silvestre foi um combatente também das heresias do seu tempo. E a Igreja hoje nos traz um texto na sua tradição tirado da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, bispo do século IV da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é A Paz Constantiniana. Ouçamos então atentamente essa palavra da tradição da Igreja, que é catequese para nós, ensinamento, instrução para a nossa caminhada de fé. A Deus, Pai Todo-Poderoso e Rei do Universo, seja dada glória por todas as coisas. Demos graças também ao Salvador e Redentor de nossas almas, Jesus Cristo. Por Ele rogamos que nossa paz seja firme e estável, livre para sempre, tanto de ameaças externas, quanto de todos os males e perturbações do espírito. O dia sereno e claro, sem nuvem alguma, já iluminava com o esplendor da luz celeste as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo inteiro. Permitia-se até aos que não eram de nossa religião participarem em certa medida dos mesmos bens que Deus nos tinha concedido. Para nós, que colocamos toda a nossa esperança em Cristo, era incrível a alegria e, por assim dizer, divina a felicidade que iluminava nossos rostos ao contemplar como todos aqueles lugares, pouco antes destruídos pela impiedade dos tiranos, reviviam agora, como se ressuscitassem
de uma longa e mortal devastação. Víamos os templos novamente se elevarem das ruínas até enormes alturas e com muito mais ornatos e maior esplendor do que antes de sua destruição. Desejado e esperado espetáculo ofereciam-nos as festas da dedicação das igrejas em cada cidade e a bênção dos oratórios recém-construídos. Para tanta alegria, reuniam-se os bispos, acorriam peregrinos das mais longínquas regiões, manifestavam os povos sentimentos de mútua caridade e benevolência, unidos entre si como membros do corpo de Cristo. Assim, se cumpria o oráculo profético que de forma velada anunciava o que devia acontecer. O osso se adequava ao osso e a juntura à juntura, bem como tudo mais que a profecia enunciou com palavras misteriosas. A mesma força do Espírito Divino circulava por todos os membros. Todos tinham uma só alma, a mesma alegria na fé, os mesmos cânticos de louvor a Deus. Eram perfeitíssimas as cerimônias dos bispos e dignos os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam. Os ritos da igreja celebravam-se com uma majestade quase divina. Cantavam-se salmos, escutavam-se as palavras inspiradas por Deus, realizavam-se os divinos e sagrados mistérios. Também eram comunicados os místicos símbolos da paixão salvadora. Enfim, uma multidão de homens e mulheres, de todas as idades, de todo o coração, e na imensa alegria de suas almas, adorava a Deus, autor de todos os bens, com preces e ações de graças. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós ouvimos esse texto tirado da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, bispo. Eusébio de Cesareia, que é contemporâneo do Papa Silvestre I, que celebramos no dia de hoje. E Eusébio fala justamente da paz constantiniana. O Papa Silvestre governou a igreja no tempo que Constantino era o imperador de Roma. Nós que conhecemos um pouco a história da igreja, sabemos que por pelo menos 3 séculos ininterruptos, a igreja de Cristo foi perseguida. O início da perseguição ali pelos judeus, depois da morte de Cristo, também seguidores de Jesus também foram martirizados. Enfim, a perseguição começa ali. E depois se estende por todo o Império Romano, porque a igreja foi crescendo, a igreja foi se espalhando, os seguidores de Cristo foram se espalhando por toda a região conhecida na época, por todo o mundo conhecido na época. E o Império Romano, por muito tempo, perseguiu a igreja porque sentia uma ameaça na igreja, nos membros da igreja, como se fosse uma nova religião que vinha para devastar seus deuses,
como se fosse uma nova religião que vinha para pregar uma outra doutrina que, ao invés de unificar o povo sob o poder de Roma, poderia causar divisões, dissensões. Os cristãos sempre foram vistos, em toda a história, como um perigo. O perigo do amor. Pois bem, até o início do século IV da nossa era, o culto cristão era proibido. A celebração eucarística era tantas vezes realizada aos domingos nos cemitérios, as catacumbas, escondido, ou na casa dos irmãos de madrugada. O imperador Constantino foi o responsável por autorizar o cristianismo, autorizar a existência da igreja, terminar com a perseguição, qualquer tipo de perseguição no Império Romano à igreja, ao cristianismo. Constantino foi o responsável, com o Edito de Milão, de permitir a existência do cristianismo entre as outras religiões que já existiam, junto do judaísmo e as outras religiões pagãs. Alguns anos mais tarde, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado romano. E aí todas as outras religiões passam a ser proibidas. O paganismo é extinto oficialmente. Mas isso já com o imperador Teodósio I, alguns anos depois. Mas Constantino devolve, de certo modo, o direito da igreja, ou dá o direito da igreja de existir, de não precisar ficar escondido nas catacumbas, de não ter medo de ser perseguido. Por isso, Eusébio de Cesareia faz um grande elogio a esse tempo constantiniano, a essa graça do tempo constantiniano. Agora pode-se ver as igrejas sendo construídas. Agora se pode alegrar, se pode confraternizar, se pode celebrar os mistérios, se pode pregar, se pode apresentar os símbolos da fé. Imagine a alegria dessa igreja, irmãos. No início, depois de tanta perseguição. Hoje, nós temos liberdade para prestar culto ao Senhor. Agimos com alegria também? Agimos com alegria? Participamos com alegria? Amamos a igreja a ponto de explodirmos de alegria por a igreja existir? Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, último dia do ano, 31 de dezembro, eu convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Nesse ato de consagração a Maria, de entrega da nossa vida a Jesus pelas mãos de Maria, nós colocamos também todo o nosso agradecimento a Deus e também o agradecimento a Nossa Senhora por este ano que nós tivemos. Ainda que um ano tão difícil, ainda que um ano de tantos desafios, de tantas lutas, inclusive a luta contra esse vírus que ainda nos assusta, mas temos muito que agradecer a Deus pelas mãos de Maria. Coloquemos então o nosso agradecimento e também nossa perspectiva, nossos sonhos, nossos desejos para o ano que vai começar no dia de amanhã. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração,
inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um último dia do ano cheio de bênçãos, cheio de realizações já, com muita saúde e com muita paz, de modo que possamos adentrar o novo ano mais cheios de Deus ainda. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Silvestre Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De nossas escolas e nossos trabalhos,